Olá meninos e meninas, eu sou a professora Helenise Dutra. Nós vamos conversar hoje sobre o Enem, em especial sobre língua portuguesa e interpretação de texto. Então eu chamo esse encontro de olho no Enem. A interpretação de texto é o item mais relevante não só nas provas de língua portuguesa, mas em todas as provas do Enem. Nós sabemos que o Enem se constitui de provas longas, de enunciados longos e contendo muitos textos que vão exigir de vocês bastante atenção na leitura destes enunciados e destes textos. Nem sempre você vai precisar ler o texto todo. Vai depender do que o enunciado está exigindo de você. Por exemplo, se você tem um enunciado que retira um trecho do texto, você pode ir diretamente naquele trecho para economizar também o tempo, porque nós sabemos que numa prova longa dessa, o aluno conta com o tempo no relógio. Então eu coloquei para vocês, a prova do Enem é interdisciplinar, nós sabemos disso, uma questão de biologia, um texto de um jornal, uma notícia sobre a história do país, pode ser usado como uma informação para uma prova de língua portuguesa, para uma prova comparativa, num enunciado comparativo de outra disciplina. Então traz enunciados longos. Isso exige que o candidato domine a habilidade de interpretar e aplicar essa interpretação a todas as disciplinas. Nós vamos conversar o que é interpretar. Interpretar pressupõe um conhecimento em torno de você, o que você tem de conhecimento de mundo, de conhecimento de leituras e não só de conteúdos específicos. Então, para isso, é o que mais cai no Enem. Se você não entender o que a questão diz, eu deixei uma reticência, vai ser difícil você conseguir uma nota satisfatória naquela questão. E aí nós vamos conversar sobre algumas técnicas para analisar, compreender e interpretar textos que podem aparecer na sua prova. Toda a questão do Enem, ela é dialógica, ela dialoga com o aluno, ela conversa com o aluno. Nós temos nas questões verbos que estabelecem esse diálogo. Então nós precisamos saber a diferença que existe, por exemplo, entre analisar e comparar, explicitar e justificar. Cada verbo tem a sua função específica neste diálogo, mesmo porque você não pode perder tempo. Então, se a questão pede que você assinale o item que justifica uma determinada situação, você não pode ficar perdendo tempo em compreender ou tendo que explicar para você mesmo até chegar àquela justificativa. Então, conhecendo o valor significativo, o valor semântico desses verbos, vocês podem chegar à resposta mais facilmente. Então, eu coloquei aqui 5 verbos: identificar, comparar, explicar, justificar e contextualizar. São 5 verbos que aparecem em quase todas as provas do Enem nos enunciados. Então, identificar é o quê? Identificar é constatar, caracterizar, é reconhecer elementos que são fundamentais em um texto. Então, quando é pedido a você que identifique, você precisa ter um olhar bastante significativo para o texto, para saber identificar ali onde está a questão, a pista, para que você possa chegar à resposta, que é diferente, por exemplo, de comparar. A questão que exige que você compare, em geral, ela vai te pedir comparação de 2 textos ou de 2 imagens. Nós sabemos que essa noção de texto precisa ser redefinida. Tudo que te proporciona a leitura é um texto. Então eu posso fazer a leitura de uma foto, eu posso fazer a leitura de um quadro, de uma imagem de um quadro, de uma charge, de um quadrinho ou de um texto narrativo, um texto literário, um texto que pertence a outro gênero, né? Então comparar. Depois que você consegue identificar os elementos centrais do enunciado, você vai analisá-los. Analisar um texto e analisar o outro depois para poder fazer essa comparação. Então vamos imaginar que nós temos 2 textos de 2 poetas diferentes, de períodos diferentes, 2 poemas que tratam o mesmo assunto
eles se esbarram, mas eles têm a sua identidade. Nesse momento, você tem que fazer uma comparação. A seguir, nós temos justificar. Significa demonstrar que algo está certo ou que alguém está com a razão. Fornecer argumentos a favor de, constituir-se em, dar, encontrar razões válidas para, legitimar, né? É explicar o porquê. Seria como se você tivesse que responder uma pergunta: por que você vai prestar a prova para o Enem? Quando você explica, você justifica as suas razões e os seus motivos. E contextualizar. Enfim, um verbo muito importante: nenhuma questão do Enem é descontextualizada. Ela faz parte de um entorno de informações que você precisa estar por dentro para poder compreender o contexto. Vamos imaginar uma história rapidinha. Um menino pergunta para o outro: eu nasci em Pelotas, e você? Ele diz: não, eu nasci inteiro. Alguém aqui está com problema de contextualização. Contextualizar é isso. Você precisa compreender, você precisa analisar, interpretar um fato, ou uma imagem, uma palavra, uma frase, que tudo constitui um texto, tendo como ponto de partida o contexto, que é a situação em que aquela informação está inserida. Então, o contexto é de extrema importância para que vocês possam compreender. Vale lembrar, meninos, que a prova de língua portuguesa, ou basicamente este conteúdo, interpretar texto, reafirmando aqui, faz parte de toda a prova. Então depende muito que você tenha conhecimento de mundo, que você tenha acesso a leituras, não só aos conteúdos de sala de aula, mas também aos conteúdos de mundo, porque muitas questões de interpretação, por exemplo, voltadas para questões gramaticais da língua portuguesa, são aplicações. Então, quando você se pergunta assim: por que eu estou estudando determinado conteúdo dentro da morfologia ou dentro da sintaxe? Para que você possa aplicar aquele conteúdo. Não é apenas saber o conteúdo, é saber de que forma aquele conteúdo está sendo aplicado. A interpretação de texto, especialmente na prova de língua portuguesa, ela está muito voltada para uma gramática relacionada à semântica, à compreensão do fato. E uma dica importante que todo mundo deve falar com vocês, né? Que é a prática de leitura. Um aluno que quer um bom desempenho na prova de linguagens, ele precisa ter leituras, porque quem está se preparando para o Enem costuma passar longas horas estudando, mas no entanto vocês não podem deixar a leitura de lado. Mas de que leitura você está falando, professora? De todo tipo de leitura, desde o texto literário aos textos informativos, acesso ao jornal, acesso aos sites, às redes sociais, né? os editoriais, todos os gêneros. Vocês precisam estar conectados nisso aí, conectados nessa importância de ler, para ampliação do vocabulário, para ampliação da interpretação do texto propriamente dito, e também das questões que não deixam de ser uma forma de interpretação. Procure ler textos mais elaborados também, para essa diversidade linguística. Nós não podemos ficar presos apenas a textos que trabalham com a linguagem despretensiosa, a chamada linguagem coloquial. A formalidade da língua, né? As construções que constituem a norma linguística, elas são de extrema importância, porque vocês vão ter que utilizá-la e exercitar, por exemplo, na hora de produzir a sua redação. Então, reportagens de revistas e a literatura também, né? São excelentes opções. Na verdade, não são opções, são necessidades. É importante que vocês estejam ligados a isso. Portanto, inclua a leitura na sua rotina de estudos e faça uma boa prova.